Ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Vamos lá? Então, olha só. Imagina que você tem aqui uma reta, certo? Uma reta que a gente vai chamar de reta R. Reta R. E nós também vamos colocar uma reta paralela a essa, tá? Que vamos denominar de reta S. Combinado? Vamos pegar aqui essa reta paralela a essa, tá bom? Significa que elas não vão ter um ponto em comum, certo? Então, elas são paralelas. Vou chamar ela de reta S. Daí você tem também uma reta concorrente, uma reta transversal, tá? Que vai cortar essas duas retas, que eu vou chamar de reta T. Nesse momento, eu observo que se formam 8 ângulos. Esse ângulo aqui, tá? Vou chamar de ângulo A. Esse ângulo aqui, que eu vou chamar de ângulo B. Esse ângulo aqui, eu vou chamar de ângulo C. E esse outro será o D. Beleza? Muito bom. Nesse momento, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. Perceba que se eu fizer uma transposição dessa reta, juntamente com esses ângulos, olha só o que vai acontecer. Se eu colocar ela aqui, ó, exatamente aqui. Veja só que legal. Perceba que os ângulos serão os mesmos, né? Por que eu estou falando isso aqui? Ó? E olha só. Esses ângulos que eu vou desenhar aqui embaixo agora, eu vou chamar de ângulo E, ângulo F, ângulo G, ângulo G, e ângulo H. Olha só. Para começar, esse ângulo aqui, o ângulo A, ele é igual, tem a mesma medida que o ângulo C. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. Concorda comigo? Eles são opostos pelo vértice. Já esse outro ângulo aqui, ó, o ângulo B, ele é congruente, né? Tem a mesma medida que o ângulo D. Concorda comigo? Olha aí que legal, né? Muito bem. O que mais que eu observo aqui, ó? Lembra que a gente fez aquela transposição da reta? O ângulo A vai corresponder com esse daqui, ó. É ou não é? É o mesmo ângulo A, esse ângulo é. E o ângulo G também é igual, porque ele é oposto pelo vértice, né? Então tem a mesma medida. O mesmo vai acontecer aqui, olha só. O ângulo F por C. Né? Por C. Oposto pelo vértice com H, eles são de mesma medida. Então, peraí, olha só. Os ângulos que estão com a mesma cor, eles têm a mesma medida, certo? Esses ângulos que estão de amarelo, eles são obtusos. São ângulos que são maiores que 90 e menor que 180, ok? Então, a gente pode dizer o seguinte, ó, que ângulos obtusos, vamos colocar aqui, ó, esses ângulos obtusos, eles são congruentes, né? Os ângulos obtusos são congruentes, certo? Quem são os ângulos obtusos? Ó, os ângulos obtusos são A, né? É congruente com quem? Com C, né? E eu vi também que o E é congruente com o G, né? O E é congruente com o G. Mas eles também serão congruentes. Eles são todos congruentes entre si, né? Por quê? Porque, olha só, lembra que a gente fez a transposição, né?
Então, esse A, veja só, esse A, o ângulo A, tá? E o ângulo E são correspondentes. Vamos chamar aqui, ó, correspondentes. Eles correspondem, né? Então, A e E são correspondentes. Observe que A e E têm a mesma medida, né? Quem mais são correspondentes? O B, né? O B, olha só, o B vai corresponder com o F. Então, posso dizer que o B e o F são correspondentes. Quem mais são correspondentes, né? O D com o H, o D e o H são correspondentes. Quem mais são correspondentes? O C com o G. C e G. Então, esses são os correspondentes, né? Faltou algum? Vamos lá. O A, relacionei com o E, beleza? Tá aqui, ó. O A com o E, né? O D com o H. O D com o H. O B com o F. O B com o F. E o C com o G. O C com o G. Tá tudo ok, né? Belezinha. Esses são os ângulos correspondentes. Ok? Que mais? O que mais que a gente pode falar deles? Nós também temos os ângulos. Olha só, vamos focar primeiro nesses que têm a mesma cor, tá bom? Olha só, tá vendo essa região aqui, ó? Essa região que fica entre as retas? Ela é a região interna, ok? Região interna. E essa aqui que fica do lado de fora é a região externa. Beleza? Região externa. Vou tentar circular aqui. Essa aqui é a região externa, né? Vamos focar aqui, ó, na região interna. Vamos voltar aqui para a região interna. Nessa região interna, o que eu tenho aqui, ó? Tá vendo o ângulo C? O ângulo C. O ângulo C. E o ângulo E. Eles são amarelinhos, né? Então, eles são congruentes, né? Tem a mesma medida. Só que eles recebem um nome de alternos internos. Por que alternos internos? Porque eles alternam, um fica desse lado e o outro fica desse outro lado. E são internos porque eles estão na região interna, beleza? Quem são os alternos internos? Vamos lá. O C e o E. E quem mais? O D e o F. D e o F. Esses são os alternos internos, beleza? Então, olha que eu estou focando primeiro nos ângulos que têm a mesma cor, não é? Mas também tem os ângulos que a gente chama de alternos externos. Opa, então agora eu vou trabalhar só com a região externa, ok? Alterno por quê? Porque fica de um lado e o outro fica, né, do outro lado. Olha só. Esse ângulo B aqui, ó, ele é alterno externo com o H. Por quê? Porque eles estão na região externa, né? Estão se alternando. Então, esses ângulos aqui, ó, B, tá? Esse ângulo B com o ângulo H, eles são alternos externos. Quem mais é alterno externo? Você deve ter percebido aqui o A, né? Ele é alterno externo com quem? Com o G. Tá? A é alterno externo com
o G. Pronto. Por que eu foquei nesses da mesma cor? Porque todos esses ângulos aqui, que eu acabei de listar para você, correspondentes, né, alternos internos e alternos externos, eles são congruentes. Por exemplo, todos os ângulos correspondentes, eles vão ser congruentes. Todos os ângulos alternos internos, eles vão ser congruentes. E todos os ângulos alternos externos vão ser congruentes. Só para eu concluir, que eu comecei aqui e não terminei, né? Eu falei dos ângulos obtusos, né? Qualquer dois ângulos obtusos que você pegar, ele vai ser congruente. A gente observa aqui pela figura, né? Então, se esses ângulos aqui são congruentes, eu já sei que eles também são correspondentes, como a gente viu aqui, né? Eu posso dizer que A é congruente a C, que é congruente a E, que é congruente a G. Então, se você pegar qualquer dois ângulos obtusos, eles são congruentes. Mas eu posso dizer também que os ângulos agudos também são congruentes. Se você pegar qualquer dois ângulos agudos, né, eles vão ser congruentes. Ok? São congruentes. Beleza? São congruentes, né? Show de bola. Muito bem. Beleza. Mas, professor, e se eu pegar um ângulo agudo e um ângulo obtuso? Por exemplo, se eu relacionar um ângulo agudo com um ângulo obtuso, né? O que vai dar? Bem, esses também recebem um nome, certo? O nome deles vai ser o seguinte, vou passar para cá. Olha só. O ângulo, por exemplo, o ângulo B, né? O ângulo B e o ângulo G. O ângulo B e o ângulo G. Observe que eles têm cores diferentes, né? Um está azul e o outro está amarelo. Perceba que eles estão do mesmo lado. Então, eles são colaterais. Por quê? Porque estão do mesmo lado. Colaterais. Como eles estão na região externa, eles são colaterais externos. Tá? Ó, esses que não têm, tá, a mesma, não são congruentes, vou botar com a cor vermelha. Bom? Laterais externos. Esses caras aqui, eles são suplementares. Tá bom? Ou seja, a soma deles dá 180 graus. Beleza? Os colaterais externos. Vamos ver dois também que têm medidas diferentes. Ó. Vamos primeiro anotar todos os colaterais externos, né? Nós temos aqui esses dois, né? O que mais? Olhando para o outro lado, eu tenho o A e o H, também são colaterais externos. Ok? Outros de cores diferentes. Vamos lá. Temos aqui, ó. Opa. Temos aqui o C, né? Ó, o C com o F, o D com o E. O C e o F, o D e o E. Ok? Esses caras aí, ó, observa que eles estão do mesmo lado, né? Ó, C e F. D e E. Então, eles estão do mesmo lado, né? Eles são colaterais. Estão na região interna. Então, são colaterais internos. Beleza? E eles não são congruentes. Eles são o quê? Eles são suplementares. Por quê? Porque se eu somar um ângulo azul com um ângulo amarelo, dá 180 graus. Você consegue enxergar por aqui assim, ó, um azul com um amarelo dá 180 graus. Certo? Beleza. Então, resumindo, esses aqui que eu coloquei em amarelo, ok?
nós dizemos que eles são o quê? Eles são congruentes. Beleza? Já esses outros aqui, com a cor vermelha, eles são, né? Suplementares. Show? E como eu falei aqui, ó, que os ângulos obtusos são congruentes, nós também podemos concluir que os ângulos agudos são congruentes. Certo? Os ângulos agudos são congruentes. Vamos lá ver quem são os ângulos agudos. Os ângulos agudos são BDFH. Ou seja, B congruente AD, que é congruente BD, né? FH, que é congruente AF, que é congruente AH. Beleza? Então é isso daí, né? Aqui a gente deu o nome a cada um deles, né? Viu quem são os congruentes, né? E vimos quais são os suplementares. Beleza?